Bom sábado, boa noite. Já estamos aqui nas primeiras horas do sétimo dia. Terceiro pôr do sol do ano de 2020. Quem diria, né? Estamos aqui com a nossa reflexão de pôr do sol novamente. E hoje vem falando uma história bastante interessante de um moço que trabalhou bastante mesmo, literalmente em todas as tribos. O tema é todas as tribos e traz aí pra gente Apocalipse 14, verso 6. Diz: para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Então quem é o personagem principal? Ele nasceu num lar adventista, o nome dele era Alvin Nathan Allen, e ele foi um administrador e pastor norte-americano que trabalhou por mais de 20 anos na América Latina, com povos indígenas. Só que o legal é que ele não era só administrador e pastor, ele também era dentista e médico. Ele foi enviado para ser missionário e exercer a função de dentista e médico no Peru em 1908. Então pense, em 1908 o cara já era administrador, dentista, médico e começou a trabalhar no Peru com índios. Só que o sonho dele era vir para o Brasil e levar esse evangelho, o evangelho eterno, né? O evangelho bíblico, para mais pessoas que vivem na selva, né? Como ele dizia, que estavam perdidas nas selvas. Até para fazer uma analogia, né? O mundão hoje é uma selva, tem muitas pessoas perdidas por aí. Uma reflexão que me veio à mente aqui é que quanto mais a gente se esforça para estudar, mais a gente pode oferecer pela causa de Cristo. Isso é um ensinamento até para mim. Estou correndo atrás da primeira graduação. Naquela época com certeza não tinha lá os benefícios de FIES, ProUni. Ainda assim o cara administrador, dentista, médico. Quanto esse cara não estudou para chegar lá em 1908 com todas essas habilidades, né? É uma questão interessante. O que a gente tem feito do nosso tempo? Como nós temos utilizado o nosso tempo para ter mais habilidades para pregar o evangelho, para dispor mais coisas para o evangelho. Então, ele tinha o desejo de levar a mensagem adventista ao mundo, né? E inclusive aos indígenas aqui no Brasil. Ele falava bastante com os jovens, ele foi professor aqui no UNASP, perto do Capão Redondo, e ele falava bastante com os jovens: olha, dedica aí o tempo que vocês têm, se não pode dedicar tempo, dedica a alguma coisa, investe em alguma coisa, porque o seu dízimo, a sua oferta, se você não pode ir, o seu dízimo, a sua oferta, chega lá e faz a obra que você não pode fazer. Então ele tentava convencer os jovens porque ele sabia da força dos jovens. Olha que interessante. Em 1927 ele foi chamado para trabalhar em algumas aldeias e ele decidiu iniciar pela aldeia dos Chavantes, em Goiás. E aqui começa uma coisa interessante também. Durante a viagem, olha quanta coisa ele passou. Ele disse que ele emagreceu, ele mandou uma carta, né, explicando como foi a viagem, e ele emagreceu durante a viagem até Goiás, primeiro porque ele não tinha alimento suficiente, então ele emagreceu bastante nessa viagem até lá para pregar para os índios. Segundo, ele não conseguia dormir muito bem muitas das noites por conta das pulgas e dos carrapatos. Cara, se isso não é uma entrega, eu não sei o que é. Você perder parte da sua saúde, você não conseguir dormir direito por conta de pulga e carrapato, sabendo que você tem um foco, você está indo para um determinado lugar onde pessoas não têm conhecimento do evangelho e ainda assim você enfrenta tudo isso, entende? Por isso você enfrenta tudo isso, né? Então, sair da zona de conforto, olha que os nossos pioneiros passaram. Ele sofreu muito também com a distância da família, né? Então, ainda assim ele dizia que todas essas batalhas que ele sofria para chegar lá e pregar o evangelho para quem não conhecia só fortaleciam a vontade que ele tinha de pregar o evangelho. E quando ele chegou lá, 20 dias de viagem ele demorou para chegar até Goiás. Quando ele chegou lá, ele começou a percorrer o rio Araguaia, 2.400 quilômetros apenas em pequenas canoas. E por conta do trabalho que ele fazia, por conta do amor com que ele tratava aquelas pessoas, ele conseguiu, por conta do trabalho dele, dando assistência médica, assistência como dentista, ele conseguiu abrir o coração daqueles índios
para o acesso com as pessoas brancas, né, para o contato com as pessoas brancas. E também conseguiu lá uma escola para adultos e crianças, para índios. Só que dessa vez os índios eram os carajás. E no seu diário ele sempre se perguntava, poxa, será que as pessoas estão mesmo dedicando o tempo necessário, suficiente, para que outros conheçam o Evangelho? E aí ele faz uma pergunta interessante aqui, ó, irmãos, irmãs, vocês estão se comprometendo em orar por aqueles que foram escolhidos para ir para outras terras? Porque às vezes eu penso, poxa, eu não tenho dom para ir, então eu não vou. Mas nós estamos orando por aqueles que se dispõem a ir, por aqueles que se dispõem a sofrer por isso. E outra pergunta, nós estamos nos comprometendo não só a orar, mas se eu não posso ir e eu tenho como, eu estou me comprometendo em ofertar a essa causa também. E isso é um ponto muito importante. Às vezes a gente fica preso nos nossos desejos, nas nossas vontades, no que a gente quer ou não realizar, nos sonhos que a gente pretende alcançar. E a gente esquece que o alvo principal é alcançar o reino de Deus, é alcançar a eternidade com Cristo. Então fica a pergunta do irmão Allen, né, do pastor, do dentista, do médico, do administrador. O que nós estamos fazendo verdadeiramente? Nós estamos dedicando tempo, nós estamos dedicando oração, nós estamos dedicando bens, ofertas para o crescimento do Evangelho? Essa pergunta hoje vem para mim e eu espero que essa pergunta entre também no seu coração, seja para você. A partir do momento que nós pensamos sobre como estamos vivendo a nossa vida, nós temos possibilidade de raciocinar sobre isso e mudar aquilo que é preciso mudar. Então que seja um santo sábado abençoado para nós, terceiro do ano, e que Deus toque os nossos corações para fazer sempre mais, nunca menos. Porque por nós ele se decidiu fazer tudo, ofertando a própria vida. Deus abençoe e até a próxima.